Hoje nós iremos falar então sobre instrumental e princípios da artroscopia. E lembro também aqui que a gente vai estender provavelmente alguma coisa ou considerações para procedimentos endoscópicos, né? Ou seja, que acontecem utilizando esses mesmos materiais, né, instrumental, para algumas afecções que acabam acontecendo próximo às articulações, mas não especificamente na articulação. Então, não seria uma artroscopia, mas sim em procedimentos endoscópicos. Aqui, chamando a atenção, com relação à lente, né, dos artroscópios, que a gente vai mostrar depois em maior detalhes, desde lentes que são retas, com uma angulação de 0 graus, e que podem variar até de 0 a 120 graus, aqui mostrando exemplo, né, com 30 graus, qual é o campo, né, que você tem para conseguir visibilizar as estruturas dentro da articulação. Aqui uma artroscopia, uma vista externa e acompanhado com a vista interna. Aqui a gente vê um probe, né, que é um ganchinho, um instrumento, né, manual, que se usa para palpação de estruturas dentro da articulação. Aqui nós vemos o côndilo femoral acima, o planalto tibial lá abaixo, e aqui vemos o menisco com uma lesão, provavelmente uma lesão radial aqui, junto dessa borda mais interna desse menisco. Aqui uma vista externa, vejam que muitas vezes nessas artroscopias acaba acontecendo extravasamento de líquido, aumento, né, desse líquido, conforme a gente também observa aqui numa artroscopia do joelho. Outra vista externa do instrumental, do monitor, do centro cirúrgico, e aqui uma artroscopia ao nível do cotovelo, né, posicionamento, enfim. Então, apenas mostrando algumas imagens que estão ilustrando esse nosso título de hoje. O nosso sumário hoje nós vamos abordar considerações iniciais, falaremos sobre instrumentais e equipamentos, falaremos brevemente a parte anestésica, documentação, vantagens, desvantagens das artroscopias, as suas indicações, contraindicações, as técnicas artroscópicas básicas e as complicações. E apresentaremos ao final alguns exemplos, né, de artroscopia nas mais variadas articulações. Vamos começar brevemente do ponto de vista histórico, né? Desde a utilização, né, do cistoscópio. Primeira vez foi utilizado, né, para olhar no interior de uma articulação, no caso foi a articulação do joelho, foi utilizado um cistoscópio, né, foi dessa maneira que foi o início, né, em termos histórico, né, do desenvolvimento de tentar olhar para dentro das articulações. Depois, por volta de 1939, foi quando a gente teve a primeira artroscopia, né, com o Dr. Takagi. Né? Vejam que existiu durante, né, todo esse evento da artroscopia uma evolução tecnológica, né, com um grande salto foi com a fibra ótica, porque havia uma dificuldade muito grande, né, com os primeiros artroscópios. Os primeiros artroscópios, na verdade, eles até possuíam uma lâmpada na extremidade do artroscópio, nos artroscópios mais antigos, antes do advento da fibra ótica, porque a maneira de levar iluminação, porque se a gente não tem iluminação, é impossível ver as estruturas, né, além de um bom desenvolvimento de um conjunto de fibra ótica, de bom conjunto óptico de lentes, né, para poder visibilizar as estruturas lá no interior. Então, eu preciso de ter luz lá nesse interior. Então, os primeiros artroscópios tinham uma lâmpada, né, de tungstênio na extremidade do mesmo, e às vezes aconteciam problemas como a quebra dessa lâmpada lá dentro, fragmentos, né, com vidro. Imagino só a dificuldade que é. Depois, por volta de 1954, houve então o desenvolvimento das fibras ópticas, né, que conduziam a luz, né, numa situação podendo fazer curvas, né, não curvas muito acentuadas, ou até mesmo poderia ter curva acentuada, desde que utilizando-se de sistemas de espelho,
Mas a importância, então, da fibra ótica no sentido de levar a iluminação ao interior, né, da articulação. E por volta de 80, né, aqui com relação, isso aqui é um histórico abordando de uma maneira mais destacada para a artroscopia do quadril, mas por volta de 80, então, um arsenal diagnóstico e terapêutico para o quadril. Ou seja, nas várias articulações, obviamente, a primeira grande articulação foi a articulação do joelho, né, que teve assim um desenvolvimento mais rápido. Depois, tivemos desenvolvimento para outras articulações, como a articulação do ombro, a articulação do cotovelo, a articulação do tornozelo. E o quadril, né, um pouco mais tarde, pelas dificuldades que se tinha ao nível do quadril, mas é uma articulação que tem uma grande congruência, uma articulação do tipo, né, entre uma esfera, toda uma relação de uma esfera, uma articulação esférica com grande congruência e dificuldade de você conseguir ver as estruturas no interior dessa articulação. Até que, obviamente, além de melhorias, né, nas formas de fazer tração e melhorias de instrumental cirúrgico, houve um avanço, né, maior e hoje em dia se tem um número bastante grande de procedimentos que podem ser feitos, né, utilizando-se da artroscopia no caso do quadril, mas nas outras articulações também passaram por todo um processo de desenvolvimento, né, com desenvolvimento de melhores artroscópios, artroscópios com diâmetros diferentes, né, articulações menores requerem artroscópios, né, de menor calibre, porque senão fica impossível você conseguir entrar, né, com esse instrumental no interior dessas articulações. E aqui mostrando, né, também um discípulo, né, do Dr. Takagi, que foi o Dr. Watanabe, foi o grande, teve um papel fundamental no desenvolvimento, né, do primeiro artroscópio, né, com um sistema de fibra ótica, com a iluminação então vindo através aqui do corpo, junto do artroscópio, né, e que com isso facilitou toda a história da artroscopia. E no caso do quadril, um nome, né, que teve importância dentro da artroscopia do quadril, o Dr. Lennon Johnson. A artroscopia tem todo um histórico também, vejam que começando, né, lá na parte mais oriental, né, tem todo um histórico ligado com o Japão, e onde cirurgiões, né, americanos, canadenses, foram buscar, e europeus foram buscar informações, né, aprender um pouco sobre o que os japoneses estavam fazendo, né, no início, né, nos primórdios da artroscopia, e para trazer essas informações e isso para o restante do mundo. E, obviamente, os americanos e os europeus desenvolveram, né, ajudaram bastante também em termos de desenvolvimento, né, de novos instrumentos, de novos equipamentos, né. O Dr. Lennon Johnson, por exemplo, tem um papel importante, né, na parte de desenvolvimento também do sistema de Shaver, né, que é um instrumental motorizado, que a gente vai ver, que passou a ter um papel bastante importante nos procedimentos intraarticulares. Bom, continuando aqui as nossas considerações iniciais, agora após esse breve histórico, e por falar em histórico, até gostaria de trazer aqui, né, como, eu digo às vezes, como testemunho ocular da história, né? Então, meu primeiro contato com artroscopia foi ainda durante o meu R1, né? E depois, no meu R2, eu já fui para o exterior fazer um estágio na parte de artroscopia. E quando retornei, já como R2, eu já estava fazendo artroscopia, já comecei já com artroscopia cirúrgica, né, como R2 dentro no meu hospital, e na época, isso em 1985, né, nós estamos falando cerca de 32 anos atrás, né, então foi o meu primeiro encontro com a parte de cirurgia minimamente invasiva. E
E algumas da minha vivência, vou procurar trazer para vocês algumas sugestões com relação a aqueles que, porventura, estão pensando em começar em termos de artroscopia, que é importante, né, todo um processo de você procurar saber bastante da parte anatômica, procurar sempre que possível e tiver oportunidade, tiver frente a um artroscópio, muitas vezes num evento, durante os eventos, né, durante os congressos, você ir lá e poder manusear esse instrumental, você poder sair, fazer cursos para melhorar a sua habilidade. Nós vamos comentar isso ainda durante essa nossa apresentação. Bom, então durante as últimas 5 décadas se observou que a artroscopia, né, ela facilitou de forma então considerável, né, que o médico ortopedista fosse mais preciso, né, em chegar ao diagnóstico. Se mostrou também como uma excelente ferramenta para diagnóstico, para confirmar o diagnóstico, para estabelecer o diagnóstico e também para o tratamento. Eu lembro que naqueles estágios mais antigos, a artroscopia chegou inicialmente mais no sentido, né, ainda lembro na época do meu estágio, ainda no 6º ano de medicina, quando tive a primeira vez, na verdade, o contato com a artroscopia. A artroscopia ainda não era, por exemplo, utilizado monitor, a artroscopia era feita, né, direto, olhando no artroscópio, e muitas vezes a artroscopia era usada apenas do ponto de vista diagnóstico. O indivíduo tem uma dor no joelho, pode ser uma lesão de menisco, então fazia a artroscopia, olhava o menisco, tem uma lesão. E aí, a seguir, daí você então confirmava o diagnóstico, e aí abria a articulação e fazia o procedimento de forma aberta, né? Claro que essas coisas evoluiu também em termos da habilidade dos cirurgiões, das técnicas, né, dos equipamentos, né, e é o que a gente vai procurar mostrar aqui nesses próximos slides. Então, vou dizer para vocês que hoje em dia quem começa a ter contato com a artroscopia não consegue, eu acredito, que conceber uma artroscopia sendo realizada só para diagnóstico e depois ir fazer o tratamento direto de forma aberta, né? Hoje em dia você tem uma grande possibilidade, já à medida que você já faz o diagnóstico, faz parte do tempo da artroscopia, e na sequência você já vai para o tratamento artroscópico, né? Bom, possibilitou isso um alto grau da precisão clínica, né, uma baixa morbidade, favorecendo então o diagnóstico, o tratamento e muitas vezes até mesmo o prognóstico desses pacientes, né, em doenças articulares. Então, por exemplo, você podia ficar na dúvida com relação à qualidade da cobertura de cartilagem, você fazia uma artroscopia e via, olha, não, realmente tem uma área de destruição muito grande, essa área de destruição provavelmente não terá resolução apenas com os procedimentos menos agressivos, esse paciente tem que vai acabar evoluindo para uma artroplastia total, né? Então, ele dá também essa característica em termos de prognóstico. E as melhorias foram acontecendo de uma forma crescente, né, em sistemas, né, ópticos, né, na parte que envolve as lentes, porque é fundamental que você tenha uma boa visibilização das estruturas intraarticulares. A fibra ótica, a gente já contou também que foi um marco também no desenvolvimento, né, da artroscopia. A miniaturização, ou seja, a capacidade de você diminuir, fazer instrumentos, né, de tamanhos realmente pequenos, por exemplo, tesouras, né, bastante miniaturizadas, com capacidade de resistência nesses instrumentais para permitir cortes sem a quebra desses instrumentais. Lembrando que em priscas eras, né, lá no início, era muito mais frequente que um instrumental desses miniaturizados acabasse quebrando no interior da articulação, né? Mas o desenvolvimento cada vez melhor, de melhores ligas, de melhor sistema mecânico na construção desses equipamentos, foi trazendo equipamentos cada vez melhor desenvolvidos até os dias de hoje, né? As técnicas cirúrgicas também acabaram ficando cada vez mais avançadas, né? As pessoas foram passando pelas dificuldades e encontrando maneiras e divulgando essas maneiras através de
de workshops, de congressos, né, de descrição em artigos, revistas, né, em livros específicos, né, sobre isso, para melhorar a técnica cirúrgica daqueles outros cirurgiões que vieram, né, depois no decorrer da história, né. Então, essa evolução e a questão da miniaturização também tem um papel muito importante à medida que os artroscópios vão ficando com diâmetros menores, que os instrumentais vão ficando também menores, nós conseguimos ir para articulações cada vez menores. E hoje, né, existe a possibilidade de fazer artroscopia ao nível do punho, artroscopia até mesmo ao nível das articulações da mão, tá? Vamos passar um pouco à frente, vamos começar com o primeiro elemento aqui, que é o primeiro instrumental, o artroscópio, né? Então, aqui a gente vê aqui 3 tipos, né? 3 artroscópios sendo visibilizados aqui nessa nossa imagem, né? Ele é um instrumento óptico, né? Possui características específicas, né, com relação ao diâmetro dos mesmos, né? Então, veja, desde diâmetro de 1,9, 2,7, 4 milímetros, né? Então, diâmetros de acordo, e aí de acordo com cada articulação, artroscópios que sejam mais curtos, né, ou mais longos, né? No caso, por exemplo, uma articulação do quadril, que geralmente é uma articulação mais profunda, você precisa de artroscópios que sejam um pouco mais longos, é diferente do artroscópio que você vai usar e instrumental que você vai usar na artroscopia para punho, para mão, tá? Que são artroscópios menores. Tá? Bom, o ângulo, né, de inclinação, o campo de visão desses artroscópios, eles acabam também, obviamente, modificando, né? Com relação ao ângulo de inclinação, é um ângulo que vai acontecer entre o eixo desse artroscópio, que a gente está vendo o eixo do artroscópio, e lá na extremidade, né, a lente ela permite que você enxergue tanto de uma maneira reta, né, em artroscópios com ângulo 0, você enxerga direto para frente, né, ou com ângulos, que pode ser ângulos de 25, 30 graus, ângulos de 70 graus, então você já... Na ponta do artroscópio, você não tem uma visão direta, você tem uma visão de 30 graus para um determinado lado, né? Ou 70 graus, ou 120 graus de ângulo de inclinação. E isso a gente vai ver das dificuldades também para você desenvolver as habilidades, né, para poder fazer a triangulação. Porque nem sempre basta você olhar aqui fora, você está apontando para uma direção, que seria... o mesmo eixo do teu artroscópio, e você está entrando com um instrumental, né, no sentido de chegar até aquela região, né? Então, e dependendo da angulação, muitas vezes você pode ter dificuldades em chegar nessa triangulação até a ponta, até o campo de visão, onde você está olhando para onde está sendo apontado esse artroscópio. Eu chamo a atenção aqui para vocês, observe o seguinte. Existe aqui, esse é o ponto da entrada ou da conexão do cabo de fibra óptica. Ou seja, a fonte de iluminação, né, a fonte de luz, ela fica externa, né, e essa luz ela vai percorrer o cabo de fibra óptica e vai entrar aqui nessa região do artroscópio. Então, ela é fixada aqui, o cabo de fibra, e a luz vai entrar aqui, por sistema de espelhos, ela vai ser jogada daí nessa direção, em direção à ponta do artroscópio, e aqui existe, ó, do lado que entra o cabo de fibra óptica, aqui tem uma dica que é bem tranquila, que é a inclinação do artroscópio vai estar sempre para o lado contrário da entrada do cabo de fibra óptica. Então, se eu tiver com o cabo de fibra óptica entrando aqui, se o meu artroscópio é de 30 graus, ele vai estar apontando 30 graus na direção contrária da entrada do cabo de fibra óptica. Se ele for de 70 graus, a mesma coisa, ou se for de 120 graus, a mesma coisa. Sempre eu devo usar isso como uma referência, tá? Por exemplo, esse aqui, se está voltado para baixo a entrada do cabo aqui, do cabo de fibra, é sinal que o meu artroscópio, se ele é um artroscópio, se ele tem uma inclinação, essa inclinação está voltada para o lado contrário. Tá? Outros elementos que nós temos aqui no artroscópio, nós temos
aqui o artroscópio ele já está montado, né, numa cânula. Vocês observem aqui, existe uma cânula por fora do artroscópio, né, e existem os orifícios de entrada e saída que você pode usar para a entrada dos líquidos, seja de Ringer lactato ou de soro fisiológico, né, e tem um sistema como torneiras aqui, né, onde você, quando ela está apontada na mesma direção, é sinal que está aberto aqui o fluxo. Ou se você quer fechar o fluxo, então você gira essa torneira aqui 90 graus, essa parte preta que está aqui, ou na cor de metal mesmo aqui, e quando você fecha ou a entrada de líquido ou a saída de líquido, que você pode fazer isso através do próprio artroscópio. Tá? Ou você pode usar também entrada e saída com uma cânula acessória, como por exemplo no joelho você pode colocar um portal para colocação, para entrada de líquido na parte da bolsa suprapatelar. Né? E também, nesse mesmo lugar, você vai usar um sistema, né, numa cânula que vai, ou você abre para que haja a entrada da irrigação, e o fechamento, né? Se você quer lavar a articulação, você provoca esses momentos de entrada e de saída do líquido aqui, através dessa cânula. Essa cânula, que fica por fora do artroscópio, ela tem também essa bainha, né? Ela tem também o papel de proteger o artroscópio. Porque o artroscópio, embora ele seja metálico e seja o local onde é que nós tenhamos a parte das lentes e a parte de um conjunto de fibra, né, que também existe fibra, né, para condução aqui da luz lá para o interior do joelho ou do ombro, enfim, da articulação que está sendo avaliada, o artroscópio ele é bastante tênue e ele pode ser, dentro de uma articulação que é osso e osso, né, você pode fazer uma alavanca, não ter a sensibilidade durante os movimentos que você está fazendo lá dentro e quebrar a ótica, né? Então essa bainha tem um papel de proteger o artroscópio. Claro que é bom que você proteja o artroscópio para que ele não quebre, né? Porque são equipamentos bastante, né? Instrumentos bastante caros, né? Mas também você tem que cuidar, porque muitas vezes essa bainha e esse material, esse conjunto metálico, ele pode acabar ferindo as estruturas, né, tanto no côndilo que está acima, no caso do joelho, ou na cabeça do húmero, ou na glenoide, enfim, na articulação que você tiver, as estruturas onde você está trabalhando podem ser feridas, né, por esse conjunto metálico que pode comprimir uma cartilagem, pode fazer uma lesão condral, né, então a gente tem que ficar bastante atento para que isso não aconteça. Então, nós podemos ter artroscópio com essas angulações aqui, por exemplo, de 25 e 30 graus, são os que são mais utilizados. Artroscópios podem também ser de 70, 90 graus, eles são úteis para ver, muitas vezes, em uma posição mais lateralizada, mais de canto. Por exemplo, você pode ter um corpo livre intraarticular, ou a suspeita de um corpo livre articular, e um exemplo no joelho, e você pode com artroscópio normal, com uma abertura, com uma inclinação, um ângulo de inclinação da lente de 30 graus, você pode chegar até a região lá do intercôndilo e você não consegue enxergar lateralmente atrás dos côndilos. Então, nesse momento, você pode usar um artroscópio de 70 graus, né, ou de 90, e você pode, chegando lá no final, ali pela região do intercôndilo, você pode virar. Mesma coisa, olhem aquele lado que você tem da entrada do cabo de fibra ótica. Então, se eu virar nesse sentido, imagina que está entrando nessa posição aqui o meu cabo de fibra ótica. É sinal que os 90 graus ou 70 graus vão ser no sentido contrário. Então, se eu estou olhando para frente aqui, em relação no intercôndilo, se eu entrar nessa posição e tiver com o cabo de fibra ótica aqui, eu vou estar olhando atrás daquele côndilo, desse côndilo mais lateral, por exemplo. Ou então eu vou à parte posterior, viro a entrada do meu artroscópio, né? Eu viro a entrada desse cabo, eu faço uma rotação, né, em torno de 180 graus, estava olhando para cá, agora faço uma rotação de 180 graus
e eu vou passar a olhar atrás do outro côndilo, uma região que às vezes você não consegue ver com um campo de 30 graus apenas. Então, por isso, existem esses artroscópios que têm essas angulações que facilitam determinados compartimentos que ficam difíceis de ser visibilizados de uma forma direta. Então, o campo de visão, ele acaba sendo englobado pela lente. Então, você mesmo um artroscópio de 30 graus, quando você faz a rotação com a entrada do cabo de fibra, ele faz com que esse artroscópio ele olhe todas isso numa inclinação de 30 graus. Então, isso, se você juntar 30, 30, 30, todos vai te dar um campo de visão maior. Artroscópios que têm uma inclinação muito grande, de 70 ou 90, eles podem enxergar bem para o lado, né, para cima, enfim, você tem toda uma... Mas você pode ficar com uma área central, que fica um campo, uma zona cega. Então, esse artroscópio que tem uma grande angulação, 70, 90 graus, ele não se presta para você olhar direto em frente. Ele se presta para olhar lateralmente, uma visão, então tem uma visão muito mais lateral com um ponto cego central, ok? E aqui, na verdade, o diâmetro desses artroscópios, como nós falamos, né, artroscópios menores acabam tendo muitas vezes um campo de visão menor, em torno de 65 graus, são utilizados, né, são artroscópios de pequenas articulações, né, artroscópio, né, de 2,7 já tem um campo de visão em torno de 90 graus, e um artroscópio de 4 milímetros de diâmetro, 4,5, vai ter em torno de 115, 120 graus aqui como campo de visão. E aqui fica, eu acho, mais claro com essas nossas imagens aqui, se eu tenho um artroscópio, que eu estava mostrando para vocês, tá? Se eu tenho um artroscópio que tenha essa inclinação de 25 a 30 graus, quando eu faço essa rotação do artroscópio em torno do seu eixo, eu vou tendo, né, eu vou conseguindo enxergar, né, uma área maior, certo? Então, isso é importante. O artroscopista não treinado, ainda naquela sua fase, né, naquela curva de aprendizado inicial, ele se perde muito com relação porque são várias variáveis acontecendo ali. O indivíduo que está acostumado com uma cirurgia normal, uma cirurgia aberta, o paciente não fica se movimentando, as coisas não viram de cabeça para baixo, né? Tudo está muito estável, tudo está muito, muito estático ali. Né? Então, numa cirurgia aberta, uma cirurgia normal, é muito fácil, ele tem o domínio absoluto do campo visual dele. Agora, quando ele vai operar por uma técnica minimamente invasiva, que envolve um monitor, que ele vai ter que olhar para esse monitor. Muitas vezes ele está olhando para cá o monitor e ele está operando numa outra direção aqui embaixo. Tá? Então, a imagem que ele vê aqui, muitas vezes, se ele não cuidar, a imagem também pode ficar virada da câmera. E o indivíduo é como se virasse o paciente de cabeça para baixo. Né? Às vezes você está posicionando um joelho, né, e esse joelho está colocado numa posição na forma de 4 sobre o outro. Por exemplo, você pega o joelho, pega o tornozelo desse paciente e coloca sobre o outro membro. Né? Ele vai ficar numa posição em 4. Quando você coloca o joelho em posição em 4, você vai ver que a interlinha articular, que quando o joelho estava simplesmente, né, sobre a borda, né, para fazer a artroscopia, a linha articular estava horizontalizada. Quando você faz esse movimento em 4, flete o joelho, inclina para você abrir mais o compartimento lateral, esse compartimento lateral já ficou numa posição oblíqua, né, inclinada. E tudo isso precisa ficar, você precisa, durante o teu desenvolvimento, para adquirir essas habilidades, você precisa estar ciente que todos esses elementos estão modificando, ou seja, o campo, né, as estruturas anatômicas mudaram de posicionamento, muitas vezes a entrada do cabo de fibra óptica, você não pode simplesmente virar o joelho e querer ficar com o cabo de fibra óptica naquela mesma posição, então você tem que lembrar, a tua noção em termos da anatomia, o que está acontecendo, está inclinada. Como é que você quer o seu cabo de fibra óptica aponta, para onde que está apontando esse seu artroscópio? Né? Ele está apontando agora para cima, ele está apontando para baixo. Onde está entrando, né, para fazer essa triangulação? Onde está entrando o meu outro portal?
Como é que eu vou fazer essa triangulação para que chegue lá nessa região? Como que eu posso ver isso no meu monitor numa forma horizontalizada também? Então, ou seja, são muitas variáveis que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, no início, obviamente, né, o indivíduo, se ele for pensar em fazer isso, começar direto fazendo simplesmente no joelho, né, de um paciente, a curva de aprendizado dele vai ser bastante difícil. Claro que facilita muito se ele tiver um laboratório de treinamento de artroscopia, se ele se permitir e utilizar o maior tempo possível para estudar e fazer triangulação, né? Enfim, tem uma série de técnicas que ele faça primeiro isso em modelos, né? E também saber que os marcos anatômicos, né? A anatomia, conforme é conhecida, e a anatomia artroscópica, né? Aquilo que você está vendo, aquela estrutura que você está vendo, o que é isso? Isso aqui, por exemplo, estou no ombro, aqui eu tenho um landmark, né? Eu tenho lá a chegada da porção longa do bíceps. Então tem que ter uma noção que a porção longa do bíceps ela vai chegar no topo, na parte superior da cavidade glenoide, né? Então aquilo ali vai servir como uma orientação para você, o que é superior, o que é inferior, o que está anterior, o que está posterior. Então você utiliza desses elementos como um landmark, como um marco, né, para servir para você olhar essas outras estruturas. Tá? Bom, e a rotação, aqui conforme a gente comentou, um artroscópio de 70 graus, se você vai somando esses campos e vai girando ao redor, ele vai ter você vai conseguir enxergar todas essas áreas aqui, mas esse ponto central, ele vai ser um ponto central cego. Ou seja, nessa área reta do artroscópio, você não vai ter visão com um artroscópio de 70. Então, muitas vezes, o cirurgião, ele precisa saber e ter habilidade e saber quando cada uma dessas peças, quando ele precisa pedir, olha, vamos trocar o artroscópio, vamos passar para um artroscópio de 70. Então ele solicita o artroscópio de 70 e entra com o artroscópio de 70, usa para o tempo cirúrgico que ele quer, volta para um artroscópio de 30, né, ou de 25, ou de 30 graus, volta para uma lente, né, com uma outra angulação que ele vai fazer a utilização. Então, basicamente, ele tem que ter essa habilidade de estar trocando e existem os momentos mais adequados ou até mesmo os instrumentais mais adequados para que ele, com isso tudo, com a medida que o tempo vai passando, que ele adquire essa habilidade, que vai sabendo sobre isso, ele vai reduzindo o seu tempo cirúrgico, tá? E vai conseguindo fazer esse procedimento de uma maneira bem mais fácil. Tá? Tanto que quando você olha um cirurgião, né, que faça técnicas minimamente invasivas, se ele já percorreu aquela sua curva de aprendizado, né, parece que é muito fácil, né? Quem está olhando, quem está observando, parece ser uma coisa extremamente fácil, extremamente fluida, né? Você vê que cada coisa vai acontecendo e vai acontecendo de uma maneira rápida, vai estabelecendo o diagnóstico, vai fazendo inventário da articulação, já vai estabelecendo qual é a forma de tratamento, já vai utilizando do probe, a entrada dos instrumentais é bastante rápida, ele imediatamente ao colocar um instrumental, ele já consegue visibilizar a ponta desse instrumental, já começa a palpar as estruturas, já vê o que precisa ser tratado, já coloca uma âncora, já faz uma sutura, tudo parece muito simples, né? Mas esse muito simples depende, obviamente, de treinamento, de treinar as suas habilidades. É um tipo de procedimento que depende muito do treinamento, né, e adquirir a habilidade. Não é só de conhecer a técnica, de conhecer os passos e os tempos cirúrgicos, mas adquirir habilidade, né? Com isso você consegue diminuir o tempo das cirurgias. Então aqui a gente está vendo o artroscópio, agora esse artroscópio aqui está sem a sua bainha, né, sem o seu envoltório. Veja que a alma, né, a parte do artroscópio propriamente dita, ela é mais fina. Então aqui é onde nós teremos que vai ser levada a luz e todo o conjunto óptico que a gente tem aqui, a luz que vai ser levada pela fibra óptica que é conectada aqui, por sistema de espelho ela é jogada lá para dentro da articulação do joelho, o ombro, enfim, da mão, do punho. E aqui é o aspecto da extremidade aqui, né, e aqui é o ponto, né, que seria o lugar para colocar o olho, né. Na verdade, antigamente você olhava aqui de forma direta, era um risco, você considerava essa zona preta aqui como
uma área contaminada do artroscópio, procurava não tocar, mas geralmente você acabava tocando nessa área, ficava muito perto dos campos, então era um processo bem mais delicado. Hoje em dia, essa é a área onde você vai encaixar a câmera, e a câmera então vai levar a imagem, vai acontecer direto lá no monitor. Então, com isso diminui os riscos de contaminação e tudo mais aqui. E faz com que as pessoas consigam participar, o auxiliar consegue melhor auxiliar o cirurgião, a equipe toda, né, o instrumentador já pode se antecipar vendo o que o cirurgião está fazendo, qual é aquele tempo, já qual é o próximo instrumental que ele vai solicitar. Né? E aqui a extremidade, né, a extremidade do artroscópio, onde você tem a parte aqui, a bainha, agora aqui já com a bainha colocada nessa outra parte, que é a estrutura que vem por fora, metálica. Aqui na ponta a inclinação aqui a parte da fibra óptica que traz a luz e as lentes que ficam, né, aqui para que permita a visibilidade. E aqui a gente vê os artroscópios, então, de 0, de 30 e 70 graus aqui sendo mostrados. Vamos ver agora alguma coisa sobre as câmeras e os monitores. Né? Então, as primeiras câmeras eram bastante grandes, bastante volumosas, eram difícil o manuseio das mesmas. Né? E isso tudo foi evoluindo para miniaturização também. Tá? Então, na verdade, aqui a gente tem a parte da câmera propriamente dita, tá? Onde também por um sistema, aqui, essa é a área que vai ter um sistema então de encaixe, né, na ponta, na parte do artroscópio, vai encaixar nessa parte preta do artroscópio, essa área aqui que é a área então para fazer a acoplagem, para acoplar o artroscópio na câmera. Tá? E essa câmera, ela vai, a partir daqui, levar essa informação. E aqui, na verdade, nesse conjunto externo aqui é onde está a câmera propriamente dita, né? Os elementos eletrônicos, a placa, enfim, o que vai transformar aquela imagem que é levada lá até isso se transformar, então, e ser levado para o monitor. Tá? Então, a utilização das câmeras e monitores, conforme a gente já tinha falado, isso acabou incluindo toda a equipe, né? Faz com que as pessoas consigam realmente auxiliar o cirurgião, o instrumentador, já saber o que vai estar acontecendo. Aqui a gente falou também que as câmeras antigas eram mais volumosas, hoje em dia cada vez mais essas câmeras são menores e mais leves, isso facilita a manipulação dessas câmeras, fica menos cansativo durante o procedimento, né? Às vezes o cirurgião tem 4, 5 artroscopia numa manhã, né? Imagina com uma câmera grande a dificuldade, uma câmera pequena você praticamente acaba não sentindo nada com relação a manusear essas câmeras. Né? Então, e além disso, câmeras de alta resolução. Cada vez foi melhorando esse aspecto de resolução. Então hoje, né, partiu-se de câmeras, né, com resolução padrão. Depois, em termos de evolução, as câmeras passaram para inicialmente, então, câmeras e sistemas de vídeo, né, com cerca de 400 linhas de resolução, menos de 400 linhas, inicialmente com 240 linhas. Depois foi praticamente dobrada essas linhas com YC, né, com o super vídeo, né, onde separava então as informações de cores e de brilho e contraste eram levados de forma separada e dava uma melhor imagem. Depois se passou para câmeras, né, digitais e com as imagens em HD, né, em alta resolução. Aí, após mais evolução ainda, foram para as câmeras Full HD, com resoluções de 1920 por 1080, né? E hoje já temos câmeras com 4K, né? Com resoluções altíssimas. Claro que também não adianta nós termos câmeras com alta resolução e monitores, muitas vezes monitores, se o monitor não tem a característica, a capacidade que a câmera tem de dar uma boa resolução para as imagens. E outras vezes problemas mais sérios ainda, eu fico assim muitas vezes, claro que eu gosto bastante da parte de imagem
e sempre procurei tirar o máximo que os equipamentos teriam em termos de imagem. Então, muitas vezes, situações muitos hospitais, inclusive tem engenheiros que cuidam dessa parte de conexão de equipamentos, né? Que sabem sobre resolução, porque muitas vezes o médico diz, eu não entendo muito desse negócio de resolução, coloca lá e vão ver a imagem que tem, eu estou preocupada com a cirurgia. E muitas vezes também o pessoal passa desapercebido, desconecta um cabo ou outro, às vezes a falta de um cabo, mas um dos exemplos assim, que a gente tem eram, muitas vezes o hospital tinha em torres, né, com monitores de alta resolução, monitores caríssimos, né, são monitores cirúrgicos, tá? Para vocês terem uma ideia, tem monitores que chegam a custar 2, 3, 5 mil dólares, né, um monitor cirúrgico, e muitas vezes, por falta de utilizar um cabo adequado, estava lá conectado atrás da câmera, a saída para o monitor. Então, se tinha possibilidade de 480 linhas, usava um cabo comum, né? E esse cabo comum dava as 240 linhas. Ou então, tinha possibilidade de saída em Super VHS, com 480 linhas, e tinha ao mesmo tempo uma possibilidade com saída em vídeo componente, né? Com as cores todas separadas, o vermelho, o verde, né? E o azul em formas separadas, e simplesmente não tinha o cabo, né, que levava essas cores de vídeo componente. E aí acabava usando um outro cabo qualquer que tinha com a metade da resolução. Ou ainda nessas câmeras mais modernas, a possibilidade de usar um cabo um cabo do tipo HDMI, né? E mesmo os cabos HDMIs, você precisa ter cabos especiais com frequência especial. Por exemplo, um cabo 4K, você precisa ter cabos que suportem passar imagens em altíssima qualidade, né? Ou um cabo em Full HD. E muitas vezes o indivíduo não tem esse cabo, e são cabos que, às vezes, cabos que podem custar 10 dólares a 50 dólares, e muitas vezes é negligenciado e você tem todo um equipamento caríssimo e utilizando em termos de imagem, porque a imagem é aquilo que o cirurgião está vendo, né? E utiliza para verificar se é uma lesão, se não é uma lesão, enfim. A resolução ela é fundamental. E muitas vezes, por questões técnicas e pelo não conhecimento do cirurgião, acaba subutilizando, né, os equipamentos. É como você ter uma Ferrari, né, e usar ela, né, como se fosse uma bicicleta. É um exemplo mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia do que acaba acontecendo em termos de câmeras e monitores. Vamos a um outro instrumental importante, um instrumental manual, né, que é o probe. Tá? O probe, então, ele é esse ganchinho que nós vemos aqui, é um gancho, né, é um provador, é uma estrutura, é uma sonda, né, que é como se fosse, de uma maneira figurada, né, muitas pessoas colocam como se fosse a extensão da mão do cirurgião dentro da articulação. Tá? Então, esse é o prolongamento, esse é o probe, aqui são alguns desenhos de probe, tem cabos, né, diferenciados, cabos mais anatômicos, né, ou não. Geralmente, esses probes, eles vêm com medições aqui, áreas mais claras, mais escuras, e isso já ajuda, né, em termos, a cada 5 milímetros, ele pode ter uma marcação mais clara ou mais escura, e aí você sabe, se você tem uma lesão de menisco ou de cartilagem, você quer fazer uma mensuração dessa lesão, basta você levar o probe e ver que quantos centímetros ou quantos milímetros mais ou menos essa lesão tem, e você tem como anotar isso, fotografar e até mesmo ter uma noção do tamanho da lesão, até mesmo se fizer uma artroscopia no futuro, comparar com a lesão anterior, se houve uma resolução, regrediu, aumentou, está igual. Então o probe também lhe serve para isso. Quanto mais próximo ele estiver do artroscópio, né, existe uma ampliação maior, dá uma ideia maior, e quanto mais afastado, a imagem vai ficando mais próxima, né, do tamanho normal dessa imagem. A palpação dessas estruturas dentro da articulação, muitas vezes, você não palpa com a ponta do probe, né? Veja que a ponta dele não é pontiaguda, é um pouco romba, também para não provocar lesões no interior da articulação. Muitas vezes você palpa com essa porção da curva aqui, porque às vezes você não tem ângulo para você querer fazer a palpação com a ponta mesmo, né? Imagina uma articulação que não tenha
essa articulação seja, que do ponto de vista ligamentar, ela está bem em termos ligamentar, não permite grandes aberturas, então você vai ter dificuldade também com esse probe lá dentro. Então, às vezes, você não consegue colocar ele numa posição em pé, né, em 90 graus. Então, você pode palpar ele com a parte lateral, permite também que você leve ele lateral, e aí quando você chega lá na área, na região, aí você pode girar esse probe, tensionar e puxar, tracionar, às vezes para verificar se existe alguma lesão periférica, no caso do menisco, né, ou então na glenoide, num lábio, né, da glenoide, ou no quadril, né, nas lesões ao nível do lábio. Enfim, permite isso, né, que você palpe, que você use essa estrutura, esse gancho, né, lá dentro da articulação do joelho, quadril, enfim, qualquer área. E, obviamente, articulações menores vão requerer probes ainda menores, né, mais delicados. Aqui a gente vê alguns exemplos, palpando, né, estruturas aqui, né, e aqui a gente tem uma noção, o probo também ele pode ser reto, né, ele pode ter pequenas angulações para permitir que você tenha uma melhor possibilidade de chegar nas estruturas que você pretende, né, pode ter colorações diferentes também, ou probes de tamanhos menores aqui, ou mini probes, né, para articulações menores. Né? Então, veja, são exemplos de probes. Tesouras, né? Nós havíamos falado a importância das tesouras, das microtesouras, da miniaturização. Vejam, aqui não é só tesoura que nós temos, né? Mas aqui nós temos uma tesoura artroscópica, né? Então, a tesoura pode ser de corte reto ou essas tesouras que têm um corte, que a área de corte da tesoura tem esse aspecto que parece um bico. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, você vai cortar uma estrutura, um menisco, um lábio, fazer uma regularização. E se você tem uma tesoura reta, se ela não tivesse essa curva como esse bico, à medida que você vai cortando, pode ser que a estrutura vá fugindo da tesoura. Você tenta fechar a tesoura, mas ela vai fugindo. Quando você tem essa estrutura aqui que parece a ponta, parece um bico, à medida que você dá a primeira fechamento da tesoura fora da articulação, ele já pinça a estrutura e à medida que ele vai cortando, ele não deixa que a estrutura fuja para frente. Então, são características no design, né, dessas tesouras. Tá? Então, tamanho, aqui são, né, geralmente com diâmetro de 3, 4 milímetros. Tá? Elas podem ser retas, elas podem ser curvas mais para o lado direito, curva mais para a direita, curva para a esquerda, curva para cima, ou para baixo, tudo no sentido de te dar um número maior de possibilidades. Né? Claro que tem o lado comercial, que as empresas também querem colocar disponível o maior número de instrumental possível para você, cada tesoura dessa, obviamente, que custa caro, né? Mas também pode ajudar você a não perder um tempo grande. Imagina que você só tem um tipo de tesoura, só tem um tipo de corte, e você vai ter que se virar com aquilo se você está perante um procedimento cirúrgico e precisa usar daquele instrumental e não tem o ângulo adequado. Né? Então, muitas vezes, se você tiver uma outra tesoura com um pouquinho angulada para cá ou para lá, basta simplesmente trocar o instrumental, troca de tesoura, vai lá e aquele corte passa a ser em questão de segundos. Como pode você ficar lá tentando, forçando, machucando muitas vezes estruturas, né, fazendo lesões condrais, né, ou até mesmo fazendo que um procedimento que poderia levar minutos leve um tempo por demasiado longo. Tá? Bom, então nós falamos dessas com relação às curvas, né, falamos que muitas vezes essas angulações elas são importantes para o corte, né? E as hastes também dessas tesouras, né, pode ser mais longo ou mais curto, também dependendo do tipo de articulação e de artroscopia que você está fazendo. Um outro elemento, um outro instrumental, é o chamado basket, né, ou cesta, né, como seria um nome seria a tradução, né, do inglês para o português, mas eu falo para vocês que muitas vezes se usa, embora se pudesse ter a tradução, né, muitas vezes, por uma questão de formação e tudo mais, se usa bastante os termos em inglês. Então, até mesmo para solicitar o material, né, você pode pedir, né, um probe, você pode pedir um basket, né,
e acaba utilizando isso, em vez de pedir, me dá o cesto, me dá pinça cesto, me dá o provador. Depende da formação do cirurgião e aquilo com que ele está mais habituado a tratar e identificar os instrumentos. Tá? Mas isso aqui é o exemplo de um basket, né, ou uma cesta. É uma pinça, né, que ela também serve para corte. Tá? É um dos instrumentais mais utilizados, né, na artroscopia. Ele permite que você faça regularizações, né, de estruturas dentro das articulações, né, retirar fragmentos, né, regularizar meniscos, regularizar lábios, né, regularizar cartilagem. Né? E eles podem ter angulações aqui, angulações de 30, 45, 90 graus. Eles podem ter, por exemplo, em vez de você cortar reto para frente, ele pode cortar lateralmente, né? Então você pode ter um basket com corte lateral, né? Acho que aqui a gente tem um exemplo disso, tá? Onde esse sistema ele corta para o lado. Então permite que você chegue até a área e corte. Tem alguns que têm inclinações aqui ou angulações, eles se adaptam melhor para poder entrar por baixo da estrutura que você vem a cortar nessas estruturas. Tá? Um outro instrumento, né, manual é o chamado grasping, né, ou pinça de apreensão, né, uma outra forma também poderia chamar como pinça de apreensão, de pegada, né, de preensão. Tá? Então são pinças de apreensão, são úteis para retirar. Você muitas vezes encontra um corpo livre, um fragmento, e você quer retirar essa estrutura de lá. Então, se você pegar, por exemplo, um basket, claro que você com um jeitinho, né, cuidando e não fechando todo o basket, você poderia até fazer uma certa pressão no basket, pega essa estrutura e puxa com jeito e consegue retirar muitas vezes. Mas tu corre o risco de não estar bem firme aquilo e acabar ficando preso muitas vezes entre a parte intraarticular e até mesmo o trajeto que você tem, podendo ficar esse material que você estava tentando tirar no subcutâneo, alguma coisa assim. Então, por isso, o ideal é você usar a pinça certa para o momento certo. Então, por exemplo, o grasping é uma pinça de apreensão que faz com que você vá lá, se tem um corpo livre articular, você vai, encontra esse corpo livre e consegue fazer uma boa apreensão do mesmo, ver se está bem firme, e aí sim você traciona e tira esse elemento para fora, no caso um corpo livre, ou um fragmento de menisco, ou de lábio, né, um fragmento condral. Tá? Eles podem ter diferentes tipos de design, pode ser também angulados, podem, né, ter características diferentes essas pinças de apreensão. Outro material também interessante, instrumental, né, manual, são os knives ou blades, né, são as lâminas, né, ou facas. Né? Então, existem conjuntos com diferentes tipos de faca, diferentes pontas, né? Então, aqui do tipo meniscótomo, por exemplo, para fazer um corte reto. Né? Isso aqui, por exemplo, você tem uma lesão do tipo uma lesão de corno posterior de menisco ou uma alça de balde, você pode entrar numa porção mais anterior, ir lá e fazer um corte reto, né, até a parte posterior com essa pinça aqui. Veja que ela tem uma área para cima, para baixo, e ela é um pouquinho menor aqui. E com isso permite o encaixe, né, de uma estrutura, de um lábio, do menisco aqui nessa parte, e você você empurra, e à medida que você empurra, você vai fazendo o corte. Claro que isso tem que ser feito sobre a visualização, com a ponta do artroscópio, você tem que estar enxergando o que você está cortando, né? E você tem que ter cuidados também ao colocar essas facas, essas lâminas dentro da articulação, né? Então, cuidado para fazer entradas intempestivas, você deve posicionar, colocar. Muitas vezes esse instrumental já vem com o tipo de uma cânula de proteção para que você não entre já provocando lesões. Isso aqui é um bisturi. Né? Esse aqui é um dos mais utilizados na forma de banana, porque ele corta dos dois lados aqui, né? Tanto para cima como para baixo. E esse aqui já é um outro formato, como se fosse um gancho, né? Um hook, o gancho. E a parte, né, e a parte da lâmina, ela se encontra nessa área. Então, por exemplo, você pode entrar numa área e sentir que está preso, colocar dentro dessa e vir tracionando. Então, esse você traciona e o corte vai fazendo
à medida que você vem tracionando, você vem cortando. Esse aqui já serve para você cortar, né, numa angulação, uma determinada estrutura, ou cortar com a ponta dessa estrutura. Então, cada um aqui já tem uma banana com uma inclinação, né, permitindo que você tenha uma inclinação maior do que essa banana que é no formato reto aqui. Tá? Então, muitas vezes tem essas cânulas que são importantes para proteger, né, a entrada desse instrumental, para você não provocar, porque senão você entra com um instrumental desses, você pode fazer uma lesão condral, você pode fazer, né, lesões outras, se for intempestivo. Então, tudo isso tem que ser feito com bastante atenção. Pode haver quebra desse instrumental, tem instrumentais desses que têm propriedades magnéticas. Se você quebrar um instrumental desse dentro da articulação, às vezes é difícil para você retirar isso. Então, você pode usar também de instrumentais magnetizados que vão funcionar como um ímã e vão ajudar para a retirada desses instrumentos quando quebram no interior. Eu nunca tive, né, a infelicidade de quebrar, mas isso pode acontecer. A gente tem que cuidar para não ser intempestivo, tá, com esses instrumentos. Agora, um equipamento aqui, né, que é o chamado shaver, né, ou então material, ou então um sistema monitorizado, né, que vai fazer esse papel de regularização das estruturas internas. Então, por exemplo, se nós fôssemos traduzir isso, seria um barbeador, né? Mas é difícil você ver as pessoas se referirem mais uma vez a essa peça como barbeador. Ó, liga o barbeador, né? Me passa o barbeador. Geralmente as pessoas usam, olha, vamos ver, verifica se o shaver está ligado, vamos ver qual é a ponteira do shaver que a gente vai usar, e assim por diante. Então, um nome que acaba ficando, né, o shaver como esse equipamento. Ele tem uma unidade motora que fica fora, existem as áreas de cabos para contato, vocês estão vendo aqui o cabo, tem uma ponta que vai ser fixa nesse cabo aqui. Você pode ter mais de uma ponteira, já para facilitar a velocidade, pode ter duas ponteiras aqui já colocadas, você pode, né, conectar aqui diferentes instrumentos. Veja que tem diferentes ponteiras, cada ponteira tem uma aplicação, ele tem um tipo de uma camisa também, ele tem uma área de proteção por fora da onde está a ponteira, e na ponta disso é onde você tem uma janela. Essa janela pode ser mais fechada como aqui, ou mais aberta como aqui, né? Essas janelas, e onde tem um material que fica rotando nesse interior, em alta rotação aqui, né? Você pode controlar a velocidade de rotação desse shaver, dessas estruturas, dessas ponteiras, e ao mesmo tempo que ele também está acoplado a um sistema de aspiração. Então, quando você aspira, você leva primeiro, entra com o shaver, né, escolhe a ponteira que você vai utilizar. Se você quer uma ponteira para utilização, para retirada de sinovial, por exemplo, fazer uma sinovectomia, você vai usar um determinado tipo de ponteira. Se você vai usar uma ponteira para um ebrader, uma ponteira para uma abrasão, para fazer uma abrasão ósseo, então você vai usar uma ponteira que tem um aspecto, né, uma ponteira que tem toda uma característica, como uma broca, né, e nessa área onde você vai apontar para a área óssea que você vai fazer a regularização, e vai usar uma ponteira que seja própria para usar para fazer uma retirada, uma regularização do osso. Isso acontece naqueles procedimentos que você pode fazer ao nível do quadril, por exemplo, né, onde você queira, naqueles síndromes, né, de pinçamento ou impacto femoroacetabular, do tipo CAM, onde você quer fazer uma regularização daquele aumento, né, ósseo, né, que fique junto do colo do fêmur, né, junto da cabeça, naquela corcova que fica. Ou então você pode usar isso, lembra no caso numa artroscopia do ombro, né, você tem um acrômio, daqueles que tem um acrômio do tipo C, com uma ponta que está provocando, que tem uma área que vai provocar impacto e lesão ao nível do manguito rotador. Você pode ir lá e fazer uma acromioplastia, vai usar uma ponteira desse tipo também, de abrasiva, que vai trabalhar sobre o osso e fazer uma regularização do osso naquela região. Tá?
Bom, então esse é o sistema, né, que fica externo, fica lá naquela torre, lá no local onde é que ficam os equipamentos, e ela tem o cabo, e esse cabo tem uma parte aqui que é a parte que é esterilizável, né, que é a parte então e as ponteiras que vão entrar em contato na parte intraarticular. E você vai abrir a sucção e tudo mais e trabalhar de acordo e trabalhar também com a velocidade, o número de rotações por minuto que você tem aqui. Você tem uma área que é controlada com pedais, né, que você pode controlar a velocidade se esse shaver vai rotar no sentido horário ou anti-horário, e a velocidade dessa rotação como se fosse um acelerador, né? Querendo quando você quer uma velocidade maior ou menor. Tá? Então o diâmetro aqui também vai variar, com ponteiras mais delicadas para articulações que sejam menores, né? Ponteiras maiores aqui, estou aqui variando de 3, 5 milímetros, mas também existem essas menores para articulações, pequenas articulações de 2 milímetros. Então, a maioria então tem o pedal, conforme eu falei, você pode trabalhar a velocidade e as direções, né, que vai funcionar esse mecanismo de rotação aí, que é do shaver. Ele serve para fazer regularização, retirada, sinovectomias, regularização de porções ósseas, cartilagíneas e regularizações de menisco, né, de lábio glenoidal ou de lábio acetabular. Bom, outros equipamentos, você pode ter instrumentos eletrocirúrgicos, laser, uso de laser, radiofrequência. Então aqui vocês veem, pode observar vários tipos de instrumentos aqui, radiofrequências com ponteiras de radiofrequência. E aqui a gente tem que ter um cuidado também. Então, você pode usar, né, esse material também para funcionar como cautério, como hemostasia de determinadas áreas, pode ser utilizados para fazer corte também. O sistema de radiofrequência, né, tem do tipo monopolar, bipolar, e tem controvérsias com relação ao uso, não se sabe muito bem qual é a área mais segura. Muitas vezes você trabalha sobre determinadas áreas e não sabe qual a profundidade ou qual a lesão que possa estar fazendo, além daquilo que você está vendo, que você está fazendo de lesão, né? Na lesão, na verdade, você está retirando material e fazendo a retirada de material com o uso da radiofrequência, mas você não sabe em termos de quanto de profundidade está indo no interior desse osso ou nessa cartilagem, né? E pode ter alterações ou sequelas, né, com morte celular, com áreas de necrose, enfim, que a gente tem que cuidar porque para não usar isso de uma maneira, né, assim como se não tivesse nenhum tipo de contraindicação e tudo mais. Agora, com relação a alguns implantes, né, podemos ter o uso de implantes metálicos, implantes biodegradáveis, né, implantes esses que podem servir como a gente tem âncoras, dardos, né, parafuso de interferência, né, para usar, por exemplo, no caso do joelho, para colocar como interferência para fixação, né, na passagem de um tendão, ou do tendão do semitendíneo, grácil, né, ou do ligamento da patela, para colocar ele para fazer a fixação, ou então para suturas, né, de menisco na forma de dardos, ou então as famosas âncoras que aumentaram muitas possibilidades terapêuticas no interior das articulações, no ombro, por exemplo, servindo para fazer a fixação de lesões do lábio glenoidal, em desinserções do lábio, em instabilidade, né, do ombro, no caso também de lesões do manguito rotador, né, para fazer suturas, né, ao nível do manguito rotador, fixando e permitindo que sejam realizadas as suturas. Aqui, por exemplo, né, existem colocação com estruturas que fazem uma fixação para tratamento de instabilidade acromioclavicular, né, com colocação tipo de um endobóton que fica na parte superior e inferior. Você pode fazer a utilização também com esses implantes. Tá?
E o sistema de irrigação, né? Nós podemos usar tanto a irrigação por gravidade, né? E a irrigação pode ser feita tanto com Ringer lactato ou com soro fisiológico, uma solução isotônica, né, de cloreto de sódio. Você pode usar tanto a irrigação com sistema baseado na ação da gravidade, né, o gravitacional. Você coloca lá os frascos, né, com soro, com Ringer, numa posição elevada, e essa pressão que vai formar entre a altura dessa coluna e onde está a articulação vai fazer a distensão da articulação. Tá? Ou então, você pode lançar mão desses outros equipamentos, como as bombas, né, de infusão, né, que são as bombas que vão colocar pressão, então, nesse líquido para que haja distensão da articulação. Porque para a gente poder fazer para poder visibilizar bem as estruturas no interior de uma articulação, eu preciso ter uma boa distensão articular. Tá? E um sistema também que seja efetivo de lavagem, né, que tenha um bom fluxo com entrada, né, e saída quando eu preciso fazer uma boa lavagem articular. Lembre que às vezes uma pequena gota, 1 ou 2 gotas de sangue no interior de uma articulação pode ficar praticamente impossível você enxergar, e se você não enxerga, você não consegue operar. Então, você precisa, sempre cuidar se não está faltando líquido, se a bomba está funcionando de forma adequada, e cuidar com relação à utilização dessas bombas para que a pressão não seja também extremamente alta, porque isso pode provocar extravasamentos, isso pode ir para os espaços, né, periarticular, pode ir para provocar inclusive compressão nervosa. E então a gente tem que ter um cuidado, tem que palpar em torno dessa articulação, por exemplo, no joelho, ver se não está indo líquido para a parte posterior do joelho, né? Se não está havendo extravasamento demasiado de líquido durante os procedimentos, no ombro, né, com relação à região axilar também, em torno do ombro, muitas vezes. Temos que ter esses cuidados para depois não termos as complicações, né, por aumento de pressão, né, causada por extravasamento de líquidos. Torniquete. Tá? O uso de torniquete, muitas vezes em articulações mais distais, né, como o punho, o cotovelo, tá? Joelho, tornozelo, né? São áreas onde você pode usar de um torniquete, fazer a exsanguinização do membro, né? Exsanguinar, quer dizer, passar muitas vezes uma faixa do tipo SMART, ou até mesmo somente elevação para diminuir a quantidade, né? Para esse retorno, fazer o retorno venoso, passar uma faixa, ou então só elevar, e aí inflar um garrote, um torniquete, e você tem que cuidar também para que esses procedimentos não sejam muito longos. Tempos maiores do que 90 a 120 minutos podem vir associados, né, com algum tipo de dano isquêmico, embora muitas vezes, na grande maioria das vezes, acaba sendo um problema temporário, mas o paciente vai se queixar por alguns dias que, olha, vai notar a área, né, de alterações, de parestesia, que você pode controlar isso, né, cuidando para que o procedimento não fique muito tempo alongado, né, com a utilização dos torniquetes. Outro elemento importante que a gente tem que avaliar é com relação aos suportes, né, que pode ser utilizado suportes para o joelho, por exemplo, pode ser utilizados, né, dispositivos de tração, como aqui, dispositivos para fazer a artroscopia do tornozelo, né, que pode ser dispositivos que ficam fixos na mesa, ou ainda pode ficar, como aqui no caso, o próprio cirurgião usar o peso dele, né, para fazer a distração. Existe também material e posicionadores para ombro, para cotovelo, né, para punho. Então, mas é importante nós levarmos isso. Geralmente é utilizado esses suportes para que a gente consiga fazer uma distração melhor, né, e conseguir enxergar um pouco melhor dentro da articulação. Mas a gente deve ter o cuidado também, porque esses elementos podem provocar lesões ligamentares. Ou seja, existe uma determinada capacidade, até ali é possível, né, você fazer a distração.
Agora, quando você vai além disso, você pode provocar, sim, lesões, né, estiramentos, lesões parciais, até ruptura, né, em casos mais agressivos, né, até rupturas, né, completas de componentes, né, ligamentares articulares que estão se opondo àquilo. Então, aquele movimento. Então, temos que cuidar disso, porque a gente está usando de alavancas, a gente está colocando um fulcro, está fazendo uma alavanca aqui. Quando eu estou fazendo essa alavanca aqui, está no joelho, e faço uma força demasiado grande, eu posso ter lesões do ligamento colateral aqui no lado tibial. Ou então, no outro lado, também posso fazer lesões na parte lateral aqui do joelho. Então, temos que ter cuidado com esses materiais, né, esses suportes, leg holders, né, ou esses instrumentais dispositivos de tração. E aí podemos ainda, em termos de artroscopia, tem todo um lado voltado para documentação. Né? Nós podemos documentar em fotos digitais, né? Podemos ter sistemas com impressora, né? Onde você pode imprimir isso, colocar no prontuário do paciente. Podemos gravar os procedimentos, né? Essas gravações, hoje em dia, tudo em sistemas digitais, em arquivos. Então, é importante a gente saber qual o tipo de arquivo que é gerado aqui nesses sistemas, para que eu consiga gravar também com melhor qualidade. Às vezes te dá várias opções em termos de qualidade de arquivo para ser gravado. Então, vejam dentro da disponibilidade que você tem, em termos de armazenamento disso, e também para você depois poder recuperar isso, funções que você pode usar para ensino depois, né? Ou então para o próprio paciente, para acompanhamento e para o prontuário desse paciente, né? Onde você pode mostrar qual o tipo de lesão que tinha, qual foi o procedimento que foi realizado, como estava o antes e o depois. E se você tem isso bem documentado, fica mais fácil. Se depois esse paciente persiste com dor, você vai lá, revisa essas imagens, né? Do que simplesmente é impossível você gravar e saber de cabeça o que aconteceu no joelho, no ombro, no punho, na mão de um paciente, sei lá, 3 meses, 1 ano antes no procedimento que ele fez. Né? E para acompanhar, e muitas vezes para comparar com novos procedimentos realizados no futuro nesses pacientes. E aqui algumas vantagens ou desvantagens com relação ao uso da artroscopia. Como vantagens, né, nós temos uma menor morbidade pós-operatória, né, são as cirurgias minimamente invasivas, as incisões acabam sendo menores, a resposta inflamatória é menos intensa, porque as incisões são menores, a visibilização, embora você faça uma incisão menor, como você está totalmente aparelhado, você está levando um sistema óptico, iluminação lá dentro dessa articulação, você tem, muitas vezes, muito melhor, a visibilização fica melhorada, ela é ampliada, ela é aumentada. Tá? Menor tempo de hospitalização para os pacientes, tá? São vantagens. Menor incidência de complicações, né, com esses procedimentos minimamente invasivos. E as desvantagens, elas são poucas e muitas vezes o custo do procedimento. Né? Ainda se fala que o objetivo é que, à medida que o tempo vai passando, o custo para essa realização desses procedimentos ele acabe ficando menor, mas ainda em comparação com o procedimento aberto, muitas vezes o próprio cirurgião acaba usando isso, né, como um argumento, né, também porque, obviamente, requer mais tempo de especialização por parte de formação e de habilidade por esse cirurgião e com as vantagens que você tem do pós-operatório, muitas vezes acaba ficando um procedimento um pouco mais caro em relação ao procedimento aberto, né, procedimentos com maior morbidade. E aqui a habilidade também, requer que o cirurgião, em termos de habilidade para trabalhar em pequenos portais, com instrumental delicado, instrumentais frágeis, fundamental, não digo que seja uma desvantagem, é que isso requer uma maior habilidade por parte do cirurgião. Então, os requisitos é a habilidade em conseguir usar ambas as mãos. Né? Então, aquele indivíduo, muitas vezes, para o procedimento aberto,
Né? A gente está acostumado a usar de uma maneira, olha, eu uso o bisturi com a mão direita, eu faço tal e tal procedimento, afasto isso e aquilo. Então você já tem um padrão de como você usar em vias abertas. Quando você trabalha por via artroscópica, quando você vai abordar um ombro direito, um ombro esquerdo, joelho direito, joelho esquerdo, você acaba necessitando usar, né, de uma forma, isso já faz parte do seu treinamento, essa parte ambidestra. Você tem que ter a capacidade de usar uma pinça, né, uma tesoura, cortar com a mão esquerda ou cortar com a mão direita, aquilo que for ficar mais fácil durante aquele procedimento. Então não adianta você, não, eu só trabalho com a mão direita, então você vai fazer uma volta, fazer toda uma, para poder ir lá e cortar com a mão direita, né, fazer o uso da tesoura. Então você já, no teu treinamento, você, praticamente isso é uma forma que você nem percebe, mas já faz parte do teu treinamento, né, você acabar usando de uma maneira ambas as mãos para a realização dos procedimentos. Habilidade também na triangulação, e a triangulação não é só uma questão teórica, é fundamentalmente de adquirir habilidade. Habilidade é fazendo, ou seja, o indivíduo tem que fazer treinamento, ele tem que fazer, o número de cirurgias é que vai levar aquela chamada curva de aprendizagem, para ele ter maior habilidade na triangulação. As primeiras triangulações são difíceis. É difícil de encontrar o instrumental, é difícil de encontrar o que você está procurando lá dentro da articulação. Essa medida que você vai fazendo, você vai pegando o jeito, vai fazendo isso cada vez melhor e mais rápido. As indicações das artroscopias, né? Então, eu falo não só artroscopia, mas também das endoscopias, dos procedimentos que ficam próximos dessas articulações, né? Afecções intraarticulares ou periarticulares, você pode avaliar melhor, tratar artroscopicamente. Então, lesões meniscais, ligamentares, cartilagíneas, de lábio, de corpo livre, né? A gente vai ver aqui vários logo a seguir. Contraindicação, quando existir algum tipo de risco que possa haver uma sepse articular. Por exemplo, o indivíduo tem uma infecção remota, uma infecção ativa numa outra área, né, e isso pode haver circulação de germes e tudo mais, e você fazer uma artroscopia pode acabar, né, sendo uma contraindicação você fazer uma artroscopia por esse motivo. A anquilose parcial, ela acaba sendo uma anquilose parcial, acaba sendo uma contraindicação relativa, porque muitas vezes você usa da artroscopia para aumentar ou para tratar da anquilose parcial ou de uma rigidez articular, de um cotovelo, de um ombro, de um joelho, enfim, você pode utilizar da artroscopia ou uma mobilização mais artroscopia mais uma mobilização para ganhar amplitude de movimento quando você tem uma anquilose parcial. Técnica artroscópica básica aqui, né? Fundamentalmente é isso que envolve aquilo que a gente chama de triangulação, né? com a colocação do artroscópio, né? Do posicionamento aqui, lembre da entrada, né? Da entrada da fibra óptica e a inclinação que você tem na outra ponta, né? Com relação à inclinação da lente que você tem lá, a colocação do instrumental, aqui eu acredito que seja um shaver que está sendo utilizado, né? Ou seja, é importante você fazer esse papel, né? O uso você vai saber que quanto mais próximo do artroscópio, mais ampliado vai estar. Você muitas vezes pode, na dúvida, quando você vai criar um portal ou colocar um portal, iniciar primeiro com uma agulha longa, né, e com essa agulha, não, acho que esse posicionamento está adequado, está chegando bem lá, ou você tira, reposiciona essa agulha um pouquinho mais para cima, para baixo, mais medial ou lateral, até que você encontre uma forma adequada, aqui esse é o lugar adequado para fazer o portal, e que você vai ter um bom posicionamento do teu instrumental, né, do que já chegar fazendo já o corte do portal, e aí depois você vê que não tem um ângulo adequado para você colocar um instrumental reto, aí fica pior, você tem que ficar ampliando a incisão, muitas vezes fica perdendo líquido por ali, não tem uma distensão adequada, né, da articulação, tudo isso acaba complicando. Então, para iniciar esse processo de triangulação, você coloca o artroscópio, mas não coloca o artroscópio lá já direto em cima da lesão do menisco, por exemplo. Você
vê a lesão do menisco, afasta o artroscópio o máximo que você conseguir, mantendo aquela visão, enxergando a lesão do menisco, que aí você abre espaço para conseguir fazer a triangulação, a entrada do material. Você viu, posicionou, sabe como está o teu artroscópio, onde ele está apontado. De repente você usa uma agulha inicialmente para ver o outro. Avalia, obviamente, o lugar correto de fazer a entrada desse portal. Passa primeiro uma agulha, vê, isso aqui está adequado o posicionamento. Aí você faz a sua incisão e aí você entra com o seu instrumental e vai procurar chegar com o instrumental lá no campo de visão. Se você ficar muito próximo desse campo de visão lá, vai ficar difícil para você chegar já direto, você vai ter que acertar direto no alvo lá. Agora, se você afastou um pouquinho a ótica, permite um campo de visão maior, então à medida que o seu instrumental entrar no campo de visão, aí você pode direcionar ele para ir lá naquela lesão, por exemplo, uma lesão meniscal, uma lesão do lábio, uma lesão condral, permite que você daí posicione e aí pode chegar novamente com o artroscópio mais próximo para verificar isso. Então, se o cirurgião ele perde a orientação, ele estava muito próximo, ele pode também tentar tocar no artroscópio, tentar usar um instrumento que toque no artroscópio e aí chegando até a ponta do artroscópio, recolhendo um pouco, né, a bainha, né, do artroscópio, recolhendo um pouquinho o artroscópio, né, ou desliza até chegar na ponta do artroscópio. Complicações, sim, as artroscopias também podem ter complicações, embora sejam infrequentes, né, e elas podem ser evitadas na maioria das vezes quando você planeja de forma adequada, tanto no pré-operatório e no intraoperatório, né? Dano às estruturas intraarticulares pode acontecer se a articulação for muito, né? Muitas vezes associam um cirurgião que é inexperiente, né, muito intempestivo. A artroscopia ou procedimentos, né, minimamente invasivos requerem delicadeza, conhecimento da anatomia, manobras. Você não pode entrar com aquela mesma, né, amplitude de movimento que você faz num procedimento aberto, né? Então, são procedimentos onde 1 milímetro, 2 milímetros fazem a diferença. Então, não são movimentos amplos que você vai fazer. Você tem que conseguir adaptar a sua... Né? Muitas vezes a gente diz que o cirurgião ele já tem esse aspecto, já está na alma do cirurgião, esse aspecto, né, mais agressivo, né? Mas na cirurgia minimamente invasiva, nós temos mais do que nunca que controlar esses nossos estímulos mais invasivos. Nós temos que entender que estamos tratando de um procedimento onde pequenos milímetros de movimentos eles fazem grande diferença lá. Bom, complicações vasculares também elas podem... eu esqueci aqui de comentar, né? Muitas vezes a gente tem que cuidar com relação, né, à distração, né, dos portais. Deve-se sempre cuidar muitas vezes também para você não fazer com aqueles usos de leg holders e mecanismos de distração, você provocar distrações muito grandes que possam levar às lesões ligamentares, como a gente já falou aqui. Cuidar também para que não haja muitos extravasamentos, sempre tem que estar controlando durante a cirurgia se não está muito extravasado, não extravasou demais líquido, se não está, né, com aspecto, por que está... Então, evitar de fazer também aberturas muito grandes. Quando você faz seu portal, faça o portal na espessura adequada, coloque uma cânula que evite de ficar perdendo o líquido do interior da articulação para o interstício, para a região do próprio portal, e aí vai acabar esse líquido saindo para os compartimentos e comprimindo esses compartimentos. Complicação vascular, né, pode ser a complicação mais grave que a gente possa ter. Então, pode ser ou por uma penetração direta na sua via, né, ou por uma laceração com artroscópio, ou então com um mecanismo. Muitas vezes você tem, para fazer um portal, você tem lá instrumental como um trocáter, né? Que é um material que você tem a bainha do artroscópio, você tem a bainha, né, do instrumental para a entrada lá, e você pode ter um trocáter, que ele pode ser o rombo e o pontiagudo. Então é preferível você usar o rombo. Faça uma incisão que seja pequena com o bisturi, onde você vai, procura ver a orientação, geralmente, sempre no sentido longitudinal, evitar fazer incisões, né, que sejam transversas. Muitas vezes você tem risco maior de acabar fazendo lesão de estruturas laterais, então faça geralmente uma incisão vertical, procure
usar desses trocáteres rombos, porque eles vão afastando as estruturas sem cortar, sem lesar essas estruturas, tá? E até que você chegue no interior da articulação. O ideal, geralmente, é você fazer a distensão inicial da articulação com uma agulha, com a seringa, você vai distender essa articulação, né, vai colocar líquido, essa articulação distende. Então, com isso, é mais fácil de você fazer os portais iniciais, né, do que simplesmente já entrar, já cortando de qualquer maneira, que você corre riscos maiores. E aqui eu chamo a atenção. Vejam que, às vezes, poucos milímetros para cima ou para baixo de um portal pode fazer toda a diferença numa cirurgia. Então, se eu entrar muito alto num portal, aqui ao nível do joelho, por exemplo, eu posso colocar o artroscópio e não tenho acesso à parte posterior, porque ele está muito elevado aqui o meu portal. Então, quando eu tento entrar nessa região aqui, eu não consigo, porque vai haver um conflito com o côndilo femoral. Então, se eu entrar muito baixo, eu também posso fazer lesão no menisco, né? Eu posso entrar numa área que seja a área de inserção do menisco. Então, o ideal é que eu entre, né, paralelo à superfície articular, um pouquinho acima da borda do menisco, e com isso eu consigo levar o artroscópio até uma região posterior e consigo visibilizar melhor as estruturas posteriores. Então, esse cuidado tem que se ter, não pode nem ser muito alto, nem ser muito baixo. Por isso que eu tenho que procurar um lugar adequado para fazer a entrada com o meu artroscópio. Outro elemento também é a angulação do artroscópio, né? Lembram lá, conforme a gente já comentou, angulações de 30, de 70 graus, isso aqui vai também ter um papel importante. Eu vou ter que fazer esses movimentos de giro para poder enxergar as estruturas aqui, utilizando a angulação que esse artroscópio apresenta, tá? E as complicações, eu devo cuidar de síndromes compartimentais, né, que estão relacionadas muitas vezes com aumento de pressão. A gente já disse, tem que cuidar com os extravasamentos, cuidar com bombas com pressões muito elevadas, né? Temos que muitas vezes pode diminuir isso, diminuindo a pressão, ou então fazendo usando a força da pressão gravitacional. Cuidar com as lesões nervosas, cuidar com o uso do bisturi, do trocáter afiado, né? Cuidar da tração, né, ou da compressão mecânica excessiva, tá? A hemartrose costuma ser uma das complicações, pode cair em prova, né? É a complicação pós-operatória mais comum que pode acontecer, é a hemartrose, o sangramento dentro da articulação. Tromboflebite é uma complicação perigosa, mas felizmente ela não é muito comum de acontecer. Infecção, as taxas de infecção na artroscopia, provavelmente que também tem bastante lavagem, muita entrada e saída de soro fisiológico, de Ringer lactato, então a lavagem é constante, a infecção ela é baixa, mas ela pode acontecer, a gente tem que cuidar para minimizar os riscos de infecção. Paresias, né, aquelas dormências, alteração da sensibilidade, quando a gente usa o torniquete por muito tempo, deve-se cuidar com relação a isso, cuidar para não quebrar instrumental dentro da articulação, né, tudo isso são cuidados que nós devemos ter. E agora vou passar rapidamente, no final, alguns exemplos de aplicação da artroscopia em diferentes articulações. Hoje a artroscopia praticamente em toda e qualquer articulação, né, você tem possibilidade de fazer artroscopia, né? Então, no caso do ombro, né, em lesões ao nível do manguito rotador, suturas sendo feitas artroscópicas, né, reparação do manguito rotador, né? Ou então em casos de instabilidade, né, uma lesão de Bankar com desinserção do lábio glenoidal, na parte anterior do mesmo, aqui após a sutura desse mesmo, aqui numa artroscopia de ombro, né, as vias, né, de abordagem, né, com as cânulas, né, já posicionadas de forma adequada, a parte anterior, posterior. Então vemos aqui várias aplicações no caso da artroscopia do ombro. Instabilidade de ombro, síndrome do impacto, lesão do manguito rotador, tendinite, né, calcificante ou calcária, lesões do tipo SLAP, né, lesões da cabeça longa do bíceps, ombro congelado ou capsulite adesiva, remoção de corpos livres, sinovectomia, né, tanto para artrite reumatoide, para tuberculose, condromatose sinovial. Ou seja, cada vez mais nós, né, que somos especialistas no ombro, vocês que estão estudando no ombro, digo, especialistas, né, em ortopedia, desculpe, à medida que você
vai estudando a ortopedia, você vai vendo que cada vez mais você encontra espaço para cirurgias minimamente invasivas nas mais variadas articulações. Aqui vendo, né, um posicionamento, por exemplo, posicionamento em cadeira de praia, aqui algum tipo de cirurgias, né, que vejam um acrômio, né, do tipo C, que pode fazer, acabar comprometendo aqui o subescapular. Você pode fazer, né, uma regularização dessas estruturas artroscopicamente. Tá? Então vejam uma alteração, você pode remover isso do ponto de vista artroscópico, você pode fazer bursectomia, você pode fazer acromioplastia. Tá? Aqui mais uma vez, antes e depois da ressecção daquele esporão do acrômio do tipo C. Veja aqui outros elementos também, ressecção de clavícula, ressecar a clavícula na sua borda, né, mais lateral, cuidando para preservar, né, nas estabilidades, acabar preservando a clavícula, né, o ligamento da parte superior aqui. Veja aqui a ressecção do terço, né, mais lateral da clavícula, da extremidade, aquele último centímetro ali da extremidade da clavícula, acromioclavicular, e preservar o ligamento aqui acromioclavicular, a sua porção mais superior. A articulação do cotovelo, né, nós temos várias indicações, debridamento, né, na artrite séptica, sinovectomia, que a gente vê uma sinovial bastante aumentada, a sinovectomia, né, em processos então inflamatórios, debridamento na osteoartrite, retirada de corpos livres, né? Rigidez de cotovelo, tratamento para rigidez, tratamento de defeitos osteocondrais, instabilidade de cotovelo, fraturas, epicondilite lateral. Aqui a liberação, por exemplo, né, para epicondilite lateral, retirada de corpo livre, posicionamento do paciente, artroscopia do punho, né? Várias aplicações, então com artroscópios, né, de menor calibre, de menor diâmetro, vejam aqui. Tá? Também shaver aqui com ponteiras também mais delicadas, que são articulações, né, menores. Então, fraturas articulares do rádio, de escafoide, sinovectomia, ganglionectomia, encurtamento, né, distal da ulna, retirada de corpos livres, tratamento de artrite degenerativa, desbridamento e reparação de fibrocartilagem triangular no punho, né, a carpectomia, artrite séptica, estabilização de ligamentos interósseos. Então, vejam aqui, por exemplo, até mesmo do ponto de vista, né, de exames de imagens, né, a artroscopia é considerada como padrão ouro para diagnóstico de lesões ligamentares específicas, né, geralmente lá envolvendo, né, o ligamento escáfolo-lunato, né, entre o semilunar e o escafoide, né, ou então entre o semilunar e o piramidal, aqui fazendo uma artroscopia, aqui vendo, né, o ligamento escáfolo-lunato, né? Então vejam os aspectos, aqui você pode palpar, veja com um probezinho você pode palpar, né, essa articulação e ver se existe entrada do probe ou se não existe, né? Aí você pode ver também com relação a esse intervalo, né, entre o luno piramidal, o intervalo entre o escáfolo lunar, né, então aqui entre o escafoide e semilunar. Quando você entra o probe, então ajuda já você ter uma ideia e classificação das instabilidades, se entra o probe, se não entra, se existe a possibilidade até da entrada de toda a ótica, então vai dando também uma ideia a respeito dessa instabilidade. Tá? E aqui o aspecto, né, avaliando também a estabilidade, ó, vejam, né, e visibilizando isso na artroscopia. Veja, você está fazendo o teste, né, e verificando se existe, se está íntegro ou se está comprometido o ligamento entre o escafoide e o semilunar. Né. Aqui você, mais uma vez, observando, isso é uma artroscopia ao nível do punho, avaliando estabilidade cárpica. Aqui o sinal da cadeira de balanço, onde o semilunar se encontra, devido a várias lesões ligamentares, ele está bastante instável aqui. Tá? Então veja a ruptura do ligamento, né, luno-piramidal. Tá?
aqui, ó, na relação, na ruptura entre escáfulo nato, né, escafoide semilunar. Então, aí isso já dá uma boa ideia da artroscopia chegando às pequenas articulações. A artroscopia do quadril, né, no impacto do fêmur acetabular, tanto em CAM, que é aquele onde acontece, né, por aquela calosidade, o aumento, né, de deposição junto do colo do colo do fêmur, onde você precisa fazer uma regularização, retirar aquela calosidade, né, por exemplo, num caso assim, do CAM, né, ou ainda aqui retirada de corpos livres, ou ainda em lesões, como lesão do glúteo médio, que não é dentro da articulação, mas é lá, uma lesão similar ao que acontece, né, no manguito rotador, aqui você tem uma lesão ao nível do glúteo médio, né, do tendão do glúteo médio. Aqui fazendo artroscopia, posicionamento do paciente, e as aplicações de lesões do lábio acetabular, lesões do ligamento redondo, encurtamento, né, desculpa que aqui não está correto, mas retirada de corpos livres e sinovite também ao nível do quadril. Aqui na artroscopia do quadril, várias indicações, osteófito, estabilidade, capsulite adesiva, bursite, colcha, saltans, né? Onde você tem aqueles problemas ao nível do funcionamento da face lata, né? E aqui lesão, né? Conforme a gente já mostrou, do glúteo médio. Tá? Então vejam várias afecções retirando corpos livres. Os equipamentos, no caso do quadril, necessidade de mesa ortopédica, né, para tração, posicionar o paciente de maneira adequada, fazer uma tração adequada, tanto no sentido distal, como também colocar um poste aqui proximal que ele faça essa pressão lateralmente para fazer com que haja essa abertura do espaço, né, da cavidade acetabular. Equipamentos que devem ser adequados, né? Assim como lá para punho e para mão, para o joelho, para o ombro, também no quadril você precisa ter instrumental que sejam adequados para a articulação do quadril, né? Equipamentos, então, conforme a gente comentou até agora, e aqui mostrando, né, o posicionamento do paciente, um poste aquele que, conforme a gente mostrou, ele serve e também o uso do intensificador de imagens, tá? Os landmarks, ou seja, os marcos, né, onde está a cabeça, aqui está a parte anterior, aqui está espinha ilíaca anterosuperior, tá? Então a parte anterior. Então onde é importante conhecermos, né, os portais, tá? Aqui posicionamento e a orientação para a entrada primeiro com a agulha, né, vocês viram a imagem na escopia sendo realizada. Olha lá, o posicionamento adequado, né? Aí a incisão sendo feita, colocando líquido no interior da articulação para fazer o deslocamento, veja aqui já, né, com distensão articular. Cuidar para não fazer lesão do lábio, né? Tem que estar bem posicionado aqui. Né? Vejam aqui, está dentro. Agora você vai colocar esse fio que vai servir como fio guia. Tirou aquela... E agora vai entrar com trocar o rombo, né? Vejam lá que não vai fazer lesão, porque você está usando um trocáter rombo para até chegar à área onde você vai posicionar. E agora entra com o artroscópio, né? Para visibilizar na articulação, a articulação do quadril. Vejam aqui a entrada, né, e aqui você está olhando para baixo, ó, você está olhando para a parte mais posterior, que você vê a borda, né, do lábio glenoidal. Aqui entrando na porção anterior, tá? Ó, veja um trocáter rombo, né? E a colocação já de uma cânula anterior, está vendo aqui a cânula, aqui posicionando já essa cânula e obliterando para evitar a saída de líquido. Tá? Aqui agora você vai entrar pelo portal posterior, tá? Ele já encontrou o posicionamento adequado, tá? Já está lá mostrando a agulha sempre primeiro, e aqui já entrando com o trocáter na parte posterior, achando uma via posterior. Tá? Ok.
E aqui importante, agora fez a entrada de líquido aqui pelo portal posterior. Agora pode haver uma troca, né, do artroscópio, ao invés dessa porção lateral para a porção anterior. Veja, tudo isso você faz e agora vai modificando aqui a entrada, né, do portal, esse portal aqui lateral, intralateral. Veja, à medida que você faz a rotação da lente, tá, você consegue fazer aquela visibilizar, né, um campo maior. Agora a câmera está no portal posterior. Veja, à medida que você gira o campo olha, à medida que você faz esse giro, esse campo ele é aumentado lá, você vê em áreas diferentes. Trocou de artroscópio, agora vendo um artroscópio mais reto, tá, de 0 grau, uma visão direta aqui, você consegue, né, ver lá a parte do fundo do acetábulo, o pulvinar. Então, aqui trocando mais uma vez de artroscópio, e angulação de artroscópio, no quadril isso é importante. Tá? Então vejam que parece ser bastante simples, né? Mas obviamente requer que o cirurgião tenha habilidade, o treinamento adequado para poder fazer os procedimentos, sabendo que ele está entrando com uma banana, né, com um knife, né, uma faca para corte. Né? Agora ela está posicionada, aí ele vai já começar um procedimento, está aumentando, né, a área de corte lá. Ele ainda deixou lá dentro a faca, agora retirou, depois que ele tinha colocado, preservou aqui com a colocação, né, da manga, né, da cânula do artroscópio, aqui fazendo uma regularização com o shaver, né, na parte daquela sinovial que tinha lá na parte mais profunda. Retirando agora o instrumental, ele vai diminuir a tração. Vejam aqui, ó, soltou a tração, vai fazer uma flexão agora ao nível do quadril. E agora ele vai fazer uma abordagem não mais naquele compartimento que a gente estava vendo lá, que era aquela vista. Agora ele vai entrar pela parte anterior, com isso ele relaxou a cápsula anterior aqui, para poder trabalhar junto dessa região do colo aqui o paciente tinha uma alteração do tipo CAN, se não estou enganado nesse caso. Aqui ele está visibilizando então essa parte mais externa, aqui com outros portais auxiliares, veja ele chegando lá com a agulha de forma adequada. Veja que agora já não está olhando para aquela área, o artroscópio está aqui para poder avaliar, né, com relação ao impacto fêmuro-acetabular. E aqui com esses movimentos de rotação, né, ele consegue avaliar, chegando com o instrumental agora, essa porção mais anterior. Aqui mostrando com relação aqui à parte da borda. Veja que assim um CAN, né? Aqui existia uma formação osteofitária na borda, né? Então tinham dois problemas, um problema de pincer, né, de pinçamento lá naquela borda do acetábulo, aqui usando do shaver, liberando um pouco daquela sinovial que estava naquela porção ali. Aqui ele está palpando, né, a área junto da inserção aqui do lábio. Tinha uma lesão ali instável nesse lábio. Fazendo uma regularização, veja aqui com
um basket que a gente falou antes. Ele continua regularizando. Isso é bem na borda do acetábulo, pincer, né? Aqui ele está com a banana fazendo um corte, um bisturi, né? Uma faca, fazendo e retirando. Ele tinha aquele fragmento ósseo, lembra que tinha aquele fragmento ósseo que mostrou no raio-x? Aqui ele fazendo a retirada desse fragmento ósseo. Está pegando com grasping agora aqui, ó. Aquele fragmento daquele ossículo, aquele pedacinho de osso que tinha na borda do acetábulo. Retirando. Agora ali. Aqui fazendo, ó, tá com uma ponteira do tipo Ebrader, né? Fazendo uma regularização, fazendo uma escarificação óssea aqui, para depois fazer uma fixação aqui desse rebordo. Vejam a borda do lábio. Está chegando lá já com uma agulha, um posicionamento mais adequado. Agora ele já está posicionando de forma adequada na parte óssea, onde ele deve colocar. Ó, está fazendo a perfuração. E agora ele vai entrar para colocar uma âncora lá. Está batendo aqui, impactando essa âncora. Aqui ele puxou a âncora, ela está fixa lá na parte óssea. E aí ele vai fazer a sutura do lábio. É um procedimento com sutura. Agora é dado o nó aqui na parte externa. Ele vai empurrar esse nó lá para o interior da articulação, vejam. Pressionou. Vai dar mais um nó. Veja que o nó deslizou lá para o interior. E agora ele vai usar um empurrador de nó para dar tensão. E vai fazer o corte. Deu a tensão. E agora com uma tesoura, ele vai cortar o local que ele fez a sutura lá daquele ponto, naquela borda. E assim por diante, até que ele dê os pontos que são adequados, necessários para fazer a fixação dessa lesão lá da borda do lábio do acetábulo. Estava semi-desinserido aqui nessa porção mais anterior. Agora, com o probe, ele vai tensionar essa borda para ver se está bem firme, se está bem. Veja que à medida que ele gira aqui, ele tem uma visão geral e ali ele já viu a inserção, né, com o probe. Ele viu que está bem fixo. Importante a rapidez aí, fazer a troca desses instrumentais. Aqui agora, olhando na artroscopia, ele vê, olha aqui essa é a área do CAN, né? Existe uma corcova aqui, um aumento, né, junto da borda toda essa área aqui, sim, tem uma calosidade, a cabeça fêmur está para lá, que seria o colo do fêmur, e toda essa área aqui, ela está aumentada e precisa ser regularizada. Então, ele já determina, retira, vai fazendo uma nova borda, retira o excesso ali, o que tinha de cobertura de cartilagem, e agora com a ponteira, ele vai determinar, primeiro ele está ainda com instrumentos manuais, e aqui com essa ponteira, esse brader, essa ponteira que vai comendo o osso, ele vai redesenhar, né, esculpir
a borda aqui do vai redesenhar aqui, retirar esse excesso que tem no colo femoral. Vejam aí, depois de regularizado. Então você tem refeito então, esse colo, senão haveria o impacto, né, daquela... Veja que agora está completamente refeito. Então lá está a cabeça e aqui está o colo que foi refeito, né, esculpido novamente, esse colo femoral, tirando o impacto. Bom, então aqui nós vemos o exemplo, esse foi o can final aqui, que é esse aumento aqui essa calosidade aqui, e o outro foi o pincer. Nós vimos o tratamento dessas duas condições no acetábulo, né, com o pincer, ele fazendo a fixação com uma âncora, né, retirando um fragmento ósseo e refixando, né, a borda do lábio acetabular, e aqui fazendo Então o paciente tinha um comprometimento misto, tinha tanto um quanto o outro, nesse que nós vimos. Então, e na cirurgia endoscópica, como falamos, pode fazer bursectomias, reparo do glúteo médio, como aqui vimos, colocando uma âncora, né, e fazendo a refixação como se fosse uma lesão de manguito desse glúteo médio, né. Então aqui já é, né, uma avaliação através da bursa. Na articulação do joelho, essa é mais clássico, né, nós temos tratamentos de lesões meniscais, reconstruções ligamentares, né, fraturas do planalto tibial, remoção de corpo livre, sinovectomia, lesões cartilaginosas, liberação retinacular, né. A utilização aqui vemos, né, as reconstruções ligamentares, colocação dos parafusos de interferência, técnicas artroscópicas, realização dos túneis femorais, túneis tibiais, tá? E aqui o aspecto do túnel. Vejam, né, a passagem do enxerto, a fixação, a reconstrução do ligamento, cruzado anterior, posterior. E no tornozelo e pé, também várias aplicações, lesão articular, lesão de tecidos moles, pós-traumático, né, impacto de tecidos moles, impacto ósseo, artrofibrose, instabilidade, fixação assistida de fraturas intraarticulares, né, sinovite, retirada de corpos livres, tendinite, osteófitos, defeitos osteocondrais, né, artrodeses, que também pode ser feita pela artroscopia, com remoção da parte de cartilagem, né, e a aplicação, às vezes, de fixador externo ou de outras formas para fazer a artrodese da articulação, artrite séptica. E para finalizar, terminadas todas essas indicações e aplicações da artroscopia, você que está nessa fase, então, se preparando para ingressar como especialista na área de ortopedia, vê que existem aplicações para minimamente invasivas em várias articulações. E quem vai acabar fazendo isso? Será que isso é coisa para mim? É para você? Ah, mas provavelmente na ortopedia, de uma maneira geral, você vai acabar indo para alguma articulação, fazendo uma subespecialidade, se interessando mais por uma determinada, seja ombro, joelho, mão, né, quadril, tornozelo. Mas qual é o caminho a seguir? Qual a subespecialidade? Tem que ser alguma coisa que você goste e provavelmente na subespecialidade que você for fazer não tem como você escapar. Há uma necessidade de você saber um pouco mais sobre cirurgia minimamente invasiva e, por que não, aprender a fazer a cirurgia minimamente invasiva, aprender a fazer artroscopia e endoscopia. Tá? Então, as sugestões, a gente vai falar algumas sugestões a seguir, são os nossos últimos 3 slides, mas lembrar dessa imagem que vocês têm aqui, que é a curva de aprendizagem. Tá? Olha o tempo que o indivíduo leva para fazer os procedimentos, seja num procedimento aberto, seja num procedimento artroscópico, costuma demorar mais do procedimento artroscópico no aberto. Tá? E tem uma curva de aprendizagem, ou seja, quando você já consegue fazer num tempo menor, aqui na aberta, em torno de entre 10 e 20, perto de 20 procedimentos abertos, num determinado procedimento, teoricamente, você já aprendeu. E na artroscopia é um pouco mais longo,
Provavelmente você vai estar bem num procedimento artroscópico depois de 30, 35 procedimentos daqueles que você faça do ponto de vista artroscópico. Então tem uma fase inicial de aprendizado que deve ser seguida. É fundamental que a gente conheça a artroscopia, conheça a anatomia, conheça os portais, seja que os portais ao nível do quadril, ao nível do pé e tornozelo, que estruturas estão passando aqui, estruturas tendíneas, estruturas nervosas, vasculares, seja ao nível do ombro, ao nível do joelho, qual o melhor portal que eu posso utilizar para fazer determinado procedimento cirúrgico. Então é fundamental o conhecimento da anatomia, conhecimento dos portais, os riscos, no desvio muitas vezes de 1, 2 milímetros aqui já é o bastante para você correr o risco de fazer uma lesão nervosa. Então a gente tem que estar atento a isso. E fundamentalmente o treinamento das habilidades. Você treinar desde treinamento simples com uma caixinha, o feijão lá dentro da caixa, você aqui na caixa e com o monitor, você está olhando no monitor, está com o artroscópio, está com a câmera, está com coisas mais simples. Vamos tentar pegar primeiro esse feijão dentro da caixa. Tudo isso é para você testar a sua habilidade, fazer a triangulação, encontrar a ponta da sua pinça, encontrar e conseguir ver que você mexe para cima, para baixo, qual o movimento que você faz, quando você gira essa sua câmera, como é que acontece lá no monitor, fica de cabeça para baixo. Isso você tem que fazer, tem que testar. E não só nisso, você pode evoluir, ir para modelos, Existem estações com modelos para ombro, para joelho, para tornozelo, para pé, já totalmente integradas aqui. Com o sistema, você pode fazer também cursos, onde você tenha peças em cadáver, ou então em peças em animais, em joelho de porco, de boi, de animais, de vaca, enfim, de ovelhas, procedimentos, e também com peças, procedimentos feitos em cursos. Muitas vezes isso aqui eu sempre falo, uma dica boa, aproveitem quando vocês vão em eventos, quando vocês vão a congresso, tem lá material, as empresas estão lá com modelos, com material para você testar. Se você pretende fazer minimamente invasiva, vai para lá, tem um tempo para isso, entre um cafezinho e outro, entre uma aula e outra, vai lá e fica trabalhando a sua habilidade com aquilo que você está aumentando a sua habilidade e protegendo seus pacientes, para que diminua aquela sua curva de aprendizagem. E aqui hoje você tem até simuladores, onde você pode fazer esses procedimentos e com uma série de elementos, de propostas, de técnicas que você pode fazer nesses simuladores. E esse treinamento dessas habilidades é que vão levar você depois a conseguir chegar com uma maior certeza e firmeza nos seus procedimentos, quando você vai fazer efetivamente lá na sua cirurgia. Então você vai saber como girar e posicionar melhor a sua câmera, ter uma imagem horizontalizada, ter uma noção do que você está vendo aqui, o que você está fazendo aqui com as suas mãos. Isso tudo vai acontecer de uma maneira automatizada depois, Uma forma bem automática isso. E aqui, veja, se está entrando aqui para cima a entrada do cabo de fibra ótica, é sinal que a sua lente está olhando para baixo. Aquilo que a gente já comentou antes lá. Depende também da angulação da sua lente, da ponta do seu instrumental está lá de forma adequada. Utilização, é importante você saber posicionar e horizontalizar, deixar de uma maneira adequada também aqui as estruturas que você está vendo dentro desse monitor. Não pense que fica bonitinho assim lá, não. Dependendo de como você girar a câmera aqui, também vai girar essa imagem lá no monitor. E também ter os seus instrumentais e materiais, saber como utilizar, usar o shaver, usar, de que maneira você acelera, diminui, ver as rotações que você tem aqui, as conexões, se você está tirando o máximo possível de qualidade daquilo que você tem na sua torre lá de material de endoscopia. E agradeço a atenção de todos. Obrigado.